O milionário promete casar com a primeira mendiga negra que entrar no restaurante. Era uma noite agitada em São Paulo e o restaurante Vila dos Sons, famoso por suas deliciosas fusion e ambiente glamouroso, estava repleto de elite. Luzes pendentes dançavam em cima das mesas, enquanto roubava com conversas sussurradas e risadas nervosas. A atmosfera estava carregada de expectativas, como se o próprio ar estivesse ansioso para testemunhar algo grandioso. E ali, na mesa central, estava Gustavo Mendonça, um empresário respeitado, cercado pela família tradicional que exigia dele um legado, um herdeiro, um casamento. Em meio a brindes e olhares desaprovadores, ele fez uma aposta inusitada. Eu casarei com a próxima mulher que entrar por aquela porta, declarou, um sorriso provocante nos lábios. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Os familiares, chocados, seus olhos encontraram os de Maria, e naquela fração de segundo, todo seu mundo virou do avesso. A beleza inesperada dela, marcada pelas dificuldades, o deixou sem palavras. Enquanto isso, as vozes e os murmúrios nas mesas se intensificavam. Olhem, lá vem a mendiga! O que ela pensa que está fazendo aqui? Diziam alguns, repletos de desprezo. Maria sentiu o peso de cada olhar, como se as artimanhas sociais se tornassem correntes em torno de seus pés. Mas, de forma surpreendente, tomou coragem e caminhou até onde Gustavo estava, como se um fio invisível a unisse a ele. Camila, a ex-esposa de Gustavo, observou a cena de longe. A mulher que havia deixado o milionário por promessas não cumpridas não podia deixar de sentir uma centelha de compaixão. Levantando-se, aproximou-se de Maria e com um sorriso acolhedor disse: "Venha, eu posso te ajudar." Enquanto isso, Gustavo se debatia entre a excitação da aposta e a visão daquele ser humano tão puro em sua frente. As vozes de o que era mais importante? A tradição ou o que estava florescendo ali naquele momento? E assim, com o futuro incerto e segredos prestes a emergir, a noite se tornava um palco de revelações. Gustavo estava prestes a descobrir que o amor verdadeiro poderia ser mais poderoso do que qualquer golpe de mestre que ele poderia ter imaginado. No entanto, a dúvida pairava no ar. Até onde ele estaria disposto a ir por Maria? O que ele realmente estava preparado para sacrificar por amor e aceitação? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dar conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gustavo estava paralisado. O olhar de Maria, aquele brilho intenso que parecia acusar e iluminar ao mesmo tempo, fazia seu coração disparar. A família murmura em um misto de choque e desaprovação. O que ele havia feito? Aquela aposta estúpida. Mas por que Maria, entre todas as mulheres do mundo,
O tocava de uma maneira tão profunda. Ele se preparava para abrir a boca, mas as palavras simplesmente não saíam. E, justo nesse momento, uma reviravolta indescritível se desenrolou. Um grito rasgou o ar. A minha bolsa! Alguém roubou a minha bolsa! Uma mulher, elegantemente vestida, entrara em pânico quando percebeu que sua bolsa não estava mais em seu ombro. O restaurante inteiro virou-se para ela e a atenção desviou-se de Maria, ainda bem à frente de Gustavo. Aquela confusão, o olhar de reprovação se desfazendo, deu espaço para o caos. Gustavo usou a oportunidade e deu um passo adiante, deixando que sua curiosidade o levasse a seguir Maria. Ela, percebendo o tumulto, hesitou por um instante, mas logo avistou a porta de saída como uma escapatória. Foi nesse preciso momento que a verdade chocante brotou do fundo da sala. Ei, parada! Uma voz firme ecoou. Era um segurança, um homem robusto, com um olhar intimidador. Ele avançou em direção a Maria, bloqueando sua passagem. Os murmúrios foram aumentando e no epicentro do alvoroço, ninguém percebeu que aquela mulher que perdera a bolsa começava a se recolher. Depois de um canto, ela levantou uma mão cheia de um objeto brilhante. Espere! Não, não é ela, é isso! Todos os olhos se voltaram para ela novamente. O item na mão da mulher reluziu sob as luzes. Era uma pulseira caríssima que Maria certamente não poderia ter. O segurança, surpreso, olhou para Maria. Então você é a ladra? O ambiente congelou. Maria, agora encurralada, olhou fixamente para Gustavo. Uma onda de desesperança atravessou seu corpo. A pressão estava insuportável. Não, eu não fiz nada! Ela gritou, mas a sua súplica mal ecoou no vasto silêncio que se seguiu. Após uma sacudida inicial, Caio, um dos primos de Gustavo, que não perdia uma oportunidade para deter o primo que tentava se valorizar, gritou: Acho que podemos esperar um mês para ver se ela vai desaparecer. O que acham, pessoal? O público riu, mas o riso logo se apagou quando o segurança continuou firme. Gustavo estava atordoado. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria de tal maneira em uma única noite. A cena à sua frente parecia um filme de terror. Ele deveria ter parado aquela situação antes que chegasse a este ponto. Ele esperava algo dramático, mas não isso. A verdade era mais devastadora que ele poderia imaginar. Maria, em lágrimas, tentou desviar o olhar. O peso do mundo estava em seus ombros. Gustavo sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. A incredulidade dançava em sua mente. Ela era inocente, ele sabia. Porém, como convencer todos ao seu redor? O olhar dela o exortava à ação, mas ele não sabia como se mover. A voz do segurança ressoou novamente. Precisamos chamar a polícia. As palavras caíram como chumbo. Gustavo sentiu como se estivesse em um pesadelo. E para piorar, o olhar de sua família começava a se transformar entre descrença e reprovação. A imagem de Maria, antes um eco de esperança, agora se tornava um turbilhão de dúvidas. O tempo parecia ter parado. Gustavo precisava decidir. Afinal, até onde ele iria para proteger alguém que acabara de conhecer? A multidão em volta parecia aguardar, pronta para a próxima cena daquela tragédia que se desenrolava bem diante de seus olhos. O futuro parecia incerto e, no entanto, o chamado da verdade pulsava.
em sua mente. Não! Não pode acabar assim! Eu não vou deixar isso acontecer! A determinação de Gustavo começou a emergir. Mas o que ele faria a seguir poderia mudar tudo. E essa escolha mudaria o destino de todos, inclusive o seu. Gustavo precisava decidir. As palavras do segurança ainda ecoavam em sua mente. Precisamos chamar a polícia. O peso da situação quase o derrubou. Maria estava chorando. E aquele olhar desesperado buscava nele uma solução. Uma agonia cortante tomou conta do seu peito. Mas antes que ele pudesse agir, outra voz atravessou o tumulto, cortando a tensão. Parem! Eu faço parte disso! Era Camila, a ex-esposa de Gustavo. Ela se aproximou, seu rosto pálido refletindo a gravidade do momento. O restaurante estava em silêncio. Todos os olhares estavam agora fixos nela, curiosos e confusos. Camila tinha algo a declarar. Ela não é apenas uma mendiga! Camila respirou fundo, o tremor em suas mãos traindo sua coragem. Ela é... As palavras dela hesitaram, como se estivesse lutando contra algo muito maior. A sala ficou em suspense. O que Camila poderia dizer que mudaria tudo? Ela é minha irmã. O grito saiu como um sopro e fez o coração de Gustavo gelar. Aquelas palavras reverberaram pelo ambiente. O murmúrio cresceu como uma onda. Maria olhou para Camila, a incredulidade misturada com um fio de esperança. Mas a realidade logo voltou a ser cruel. Isso não pode ser verdade! Caio gritou, rindo, seus olhos brilhando com desprezo. Maria? Sua irmã? Como vocês duas se conheceram? Camila parecia perdida em sua própria declaração. Como isso havia acontecido? A tensão aumentou. Sim, eu disse isso! Ninguém sabia, mas prometi que nunca diria. Camila olhou para os rostos confusos. Nós fomos separadas quando éramos crianças. Ela foi adotada. Eu fui deixada para trás. Sempre procurei por ela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, transformando sua alegação em um discurso fervoroso. O ambiente estava em choque e sequestrara a atenção de todos. Por que não me disse antes? Gustavo questionou, a voz cheia de frustração. Ele olhava entre as duas mulheres, tentando entender. As lembranças começaram a aflorar em sua mente. As pequenas coisas que nunca fez sentido. O jeito de Maria olhar para Camila. A tristeza oculta que parecia acompanhar a outra mulher por trás da fachada de bravura. Eu não queria envergonhá-la. Olhe onde ela está. Camila ergueu a mão desesperada. Nunca foi por falta de amor, mas pela força das circunstâncias. O público estava agora tenso, silenciando os rótulos e preconceitos enquanto as peças se juntavam. Maria estava perdida em um manto de emoções. Você nem pode ter certeza disso. Caio ampliou o ataque, agora dirigindo-se a Maria. Você é só uma ladra, assim como foi com a bolsa. As vozes se misturaram em um turbilhão de palavras. O desprezo enchia o ar e, ao mesmo tempo, a necessidade de que todos escutassem a história, uma verdade esquecida, parecia se intensificar. O homem robusto da segurança ainda bloqueava a saída. Mas Gustavo, agora, surpreso e confuso, sentiu uma nova chama de determinação. Ele não permitiria que Maria, não importa quem ela era ou sua história, fosse esmagada por mal-entendidos. Ele precisava agir, precisava proteger Maria. A multidão estava ansiosa, mas havia um novo desafio. Camila, ofegante, uniu as mãos de Maria às suas. Nós lutamos juntas! Não podemos deixar que isso acabe assim!
O impacto de suas palavras ecoou entre os rostos ao redor. A emoção era palpável e a conexão inexplicável entre as duas mulheres agora parecia mais intensa do que nunca. Nesse instante, Gustavo percebeu a fragilidade da vida, a força do amor que podia unir até mesmo os laços mais perdidos. Entretanto, uma nova sombra se ergueu. Uma mulher de preto, antiga conhecida de Camila, entrou abruptamente. Maria, o que vocês estão fazendo? A verdade precisa ser revelada. E com suas palavras, um novo mistério se formou, deixando todos em expectativa. Agora, Gustavo, Camila e Maria estavam diante de um abismo de segredos, muito maiores do que eles jamais imaginaram. E a verdadeira natureza da conexão entre eles, prestes a ser exposta, poderia mudar suas vidas para sempre. O que a mulher do passado trouxe de volta? Que verdades estavam escondidas nas sombras? Assim, a noite em São Paulo se tornava, mais uma vez, um palco para revelações devastadoras. A mulher de preto se aproximou, seu olhar fixo nas duas irmãs. O ambiente estava denso com tensão. Camila, Maria, o que vocês estão fazendo? A verdade precisa ser revelada! Ela exclamou, seu tom cortante cortando como uma faca. Gustavo sentiu a pressão ao seu redor aumentar, como se o ar tivesse se tornado pesado e difícil de respirar. As palavras dela criaram um chiado de murmúrios e olhares incrédulos. Quem é você? Camila questionou, sua voz trêmula, mas firme. Sou Beatriz, a mulher que cuidou de você quando era criança. E Maria, você não tem ideia do que realmente aconteceu. Beatriz respondeu. O olhar fixo em Maria, agora cheia de ansiedade. A sua mãe não te abandonou. Ela foi forçada a deixar você. Um silêncio sepulcral tomou conta do restaurante. Gustavo sentiu seu coração acelerar. Maria olhou para Camila, confusa. O que você quer dizer com isso? Fui eu quem tentou te encontrar. Fui eu que vi sua mãe ser levada. Havia pessoas perigosas envolvidas. E eu jurei que jamais deixaria isso passar. Mas eu não consegui te salvar a tempo. As palavras de Beatriz voaram como um corte profundo. Ela esperou um segundo antes de continuar, como quem armazena a dor antes de expeli-la. Foi a família do Gustavo. Eles têm um passado sombrio. Poderiam acabar com nossas vidas se soubessem que você está viva, Maria. Ela revelou, a voz cheia de urgência. A cor do rosto de Gustavo esmaeceu ao ouvir seu nome associado a uma tragédia. Os murmúrios se intensificaram, transformando-se em condenações e questões. Não pode ser! Caio gritou. Isso é uma loucura! O desprezo dele não tinha mais limites. Os olhares se voltaram para Gustavo, agora um homem sob os holofotes de um julgamento implacável. Ele tentava processar a avalanche de informações, enquanto seu mundo desmoronava. Como você pode defender uma mulher que estava na rua? Ela pode ser uma ladra? E agora você está dizendo que há segredos obscuros assim? Você é louca! Caio continuou, sua indignação ecoando pelo restaurante. Gustavo, atordoado, olhou para Maria e Camila. Enterrado em sentimentos conflitantes, ele se sentia vulnerável, como se a verdade estivesse sendo esculpida diante dele, em 1000 pedaços. Ali estava ele, em um lugar que sempre teve tudo, mas agora se sentia completamente destituído. Não, eu não sou uma ladra! Eu não sou o que pensam! Maria gritou, sua voz rasgando a frágil linha que separava a calma do caos.
A dor e a indignação estavam expostas, tomando conta da cena. O olhar de Beatriz em Maria era quase de uma mãe, carregado de uma carga emocional intensa. Você não entende. Elas precisam de você. Ele é o único que pode fazer a diferença agora. Beatriz implorou, olhando intensamente para Gustavo. As coisas vão se agravar se você não tomar uma atitude. Os murmúrios aumentaram. Ninguém sabia o que pensar. A tensão estava à flor da pele. A sala estava cheia de perguntas não ditas e olhares carregados de julgamento. Que coisas! Que verdade! O que está acontecendo? Gustavo perguntou, sua voz cortada pela fúria e pelo medo. As emoções misturadas pareciam explodir quando um grito cortou a confusão. Um dos garçons, pálido e trêmulo, tropeçou e deixou cair uma bandeja cheia de copos. O estrondo fez todos se virarem. Mas quando a poeira assentou, algo ainda mais chocante aconteceu. Gustavo! Ele olhou surpreso. Era uma mulher que ninguém tinha notado antes. Uma figura do passado. Você não se lembra de mim, mas sou sua verdadeira mãe. O choque fez com que as vozes ao redor ficassem em silêncio novamente. O universo de Gustavo desabou. Sua mãe, aquela que ele acreditava estar morta, estava bem ali, diante dele. Todos congelaram. O rosto de Maria se transformou em confusão, enquanto Beatriz observava, chocada, tudo se desenrolar. O quê? Como isso é possível? Gustavo balbuciou, se sentindo perdido em um emaranhado de verdades e mentiras. Era um jogo de espelhos, onde cada reflexo revelava algo tenebroso. Uma reviravolta que deixou o futuro em suspense. O que mais estava oculto? Como todas as peças se conectavam? E, principalmente, o que ele faria agora, diante dessa avalanche de revelações? As perguntas ecoavam na mente de todos, enquanto a noite ainda prometia mais surpresas. O choque pairava no ar. Aquela revelação tinha o poder de desmantelar o mundo de Gustavo em frações de segundo. Sua mãe, a mulher que ele pensava estar morta, estava em pé bem diante dele, a verdade se agitando como um vendaval. Mas antes que ele pudesse processar tudo isso, os olhos de Beatriz se arregalaram em pânico. Vocês estão todos em perigo. A urgência na voz dela suspeitava de algo mais profundo. Não é só sobre quem somos, mas sobre o que eles estão fazendo. Esse eles causou um arrepio na espinha de Maria. A multidão em volta deles começou a murmurar, questionando, sussurrando palavras de dúvida e censura. O rosto de Caio havia se tornado o epítome do desprezo e da incredulidade. Gustavo, paralisado, olhou de Maria para sua mãe e depois de volta para Beatriz. Perigo? Que perigo? Ele se forçou a perguntar. Mas o tom da voz tremeu. Os Mendonça, Beatriz respondeu, arrastando as palavras, cada letra parecendo uma bomba relógio. Eles têm um passado obscuro, algo que se conecta com a história da Maria e com a verdade sobre você. As palavras de Beatriz impactaram como um trovão. Maria palpitava, sentindo as engrenagens de sua vida girarem em círculos. O que você está falando? Suas palavras saíram quase em um sussurro, enquanto tentava absorver a realidade. Quando você nasceu, a sua vida foi marcada por um desprezo cruel. Sua mãe fez a escolha certa para te proteger. À medida que Beatriz falava, os olhares ao redor pareciam ficar mais ansiosos, mais questionadores, como se cada um estivesse esperando a próxima bomba. E a sua mãe não é a única que foi afetada, Gustavo. Existem segredos profundos que conectam suas famílias. Ela insistiu.
e o ambiente parecia sufocar sob a pressão das revelações. Gustavo estava prestes a apontar a contradição quando uma figura imponente surgiu da entrada do restaurante. Era David, o pai de Gustavo. As expressões de choque e confusão se transformaram rapidamente em medo. Você está cometendo um colossal erro. Beatriz desafiou, seus olhos ardendo com a indignação. Dave a ignorou completamente, seus olhos escaneando o salão até pousarem sobre Maria. O desprezo no olhar dele a fez desviar o olhar direto para o chão. O corpo de Gustavo se tensionou. A ideia de que seu próprio pai poderia estar envolvido em algo tão torcido a deixava nauseada. Por que você tá aqui? Gustavo grunhiu, a frustração misturando-se à dúvida. Esse restaurante é um lugar seguro e você trouxe a desgraça para a nossa família. Agora você quer se associar a uma mendiga? A palavra caiu como um peso. A indignação de Dave ecoou nas paredes. Nesse momento, a mulher que se pensava a mãe de Gustavo ergueu a voz, mais forte do que ninguém imaginara. Eu não vou ficar aqui assistindo você massacrar essas meninas. A verdade que você escondeu por anos precisa ser revelada. O local estava em um mar de caos. As emoções estavam à tona, e o poder da revelação não poderia ser contido. Revelar o quê? Caio gritou. Essa é toda uma farsa. Elas estão apenas tentando se aproveitar de você, Gustavo. Mas nesse instante, um eco distante, como um sino, começou a soar. As luzes do restaurante começaram a piscarejar. Um tipo de alerta ativado disparou na mente de todos que estavam ali. Na incerteza, algo ou alguém havia quebrado o normal. O olhar de Davi se tornou duro como aço. Isto tudo não ficará assim. Você não sabe com quem está lidando. Ele se virou e bateu a mão contra a mesa, fazendo com que bebidas e pratos saltassem. Nesse momento de tensão, um grito cortou o ar. É um plano, não é? E todos os olhares se voltaram para Beatriz, que balançou a cabeça como um sim. O restaurante parecia girar, os rostos se distorcendo em expressões de desespero e revelações. A multiculturalidade daquelas vidas entrelaçadas estava prestes a explodir. E a verdade que unira e separara esse pequeno grupo era só o começo. O que Davi escondia? Qual era a verdadeira conexão entre eles? A noite ainda prometia muito mais. O choque pairava no ar. Aquela revelação tinha o poder de desmantelar o mundo de Gustavo em frações de segundo. Sua mãe, a mulher que ele pensava estar morta, estava bem diante dele, a verdade se agitando como um vendaval. Mas antes que ele pudesse processar tudo isso, os olhos de Beatriz se arregalaram em pânico. Vocês estão todos em perigo. A urgência na voz dela parecia reverberar como um sino de alerta. Não é só sobre quem somos, mas sobre o que eles estão fazendo. Esse eles causou um arrepio na espinha de Maria. A multidão em volta deles começou a murmurar, questionando, sussurrando palavras de dúvida e censura. O rosto de Caio havia se tornado o epítome do desprezo e da incredulidade. Gustavo, paralisado, olhou de Maria para sua mãe e depois de volta para Beatriz. Perigo? Que perigo? Ele se forçou a perguntar, mas o tom da voz tremeu. Os Mendonça, Beatriz respondeu, arrastando as palavras. Eles têm um passado obscuro, algo que se conecta com a história da Maria e com a verdade sobre você. As palavras de Beatriz impactaram como um trovão. Maria palpitava, sentindo as engrenagens de sua vida girarem em círculos. Do que você está falando?
Quando você nasceu, a sua vida foi marcada por um desprezo cruel. Sua mãe fez a escolha certa para te proteger. Beatriz falava rápido, suas palavras desenhando um futuro sombrio que ninguém queria encarar. E a sua mãe não é a única que foi afetada, Gustavo. Existem segredos profundos que conectam suas famílias. A cada sílaba, o clima parecia mais denso, como se um peso invisível tivesse se instalado. Gustavo estava prestes a protestar quando uma figura imponente surgiu da entrada do restaurante. Era David, o pai de Gustavo, acompanhado de seguranças robustos. O clima mudou instantaneamente. Ele olhou para todos como um general em meio ao campo de batalha. Gustavo, o que está acontecendo aqui? Sua voz era uma onda de gelo, impondo uma pressão instantânea sobre todos. Pai, eu... Silêncio! Ele rosnou. Você não faz ideia do que está envolvendo sua vida agora. As expressões de choque e confusão se transformaram rapidamente em medo. Você está cometendo um colossal erro! Beatriz desafiou, seus olhos ardendo com a indignação. David a ignorou completamente, seus olhos escaneando o salão até pousarem sobre Maria. O desprezo no olhar dele a fez desviar o olhar para o chão. O corpo de Gustavo se tensionou. A ideia de que seu próprio pai poderia estar envolvido em algo tão torcido a deixava nauseada. Por que você está aqui? Gustavo grunhiu, a frustração misturando-se à dúvida. Esse restaurante é um lugar seguro e você trouxe a desgraça para nossa família. Agora você quer se associar a uma mendiga? A palavra caiu como um peso. A indignação de David ecoou nas paredes. Mas nesse momento, a mulher que se pensava a mãe de Gustavo ergueu a voz mais forte do que ninguém imaginara. Eu não vou ficar aqui assistindo você massacrar essas meninas. A verdade que você escondeu por anos precisa ser revelada. O local estava em um mar de caos. As emoções estavam à tona e o poder da revelação não poderia ser contido. Revelar o quê? Caio gritou. Essa é toda uma farsa. Elas estão apenas tentando se aproveitar de você, Gustavo. Mas nesse instante, um eco distante, como um sino, começou a soar. As luzes do restaurante começaram a piscarejar. O talmada de um garçom deixou cair uma bandeja cheia de copos. O estrondo fez todos se virarem. Mas quando a poeira assentou, algo ainda mais chocante aconteceu. Gustavo! A voz era familiar, mas estranha. Ele virou-se para a origem do chamado e seu coração parou. Era Sofia, a mãe de Maria. Com o olhar selvagem, ela atravessava o salão. Mas o que mais chocou a todos foi a percepção de que ela não estava sozinha. Estava acompanhada de homens que ninguém esperava ver. Os homens eram conhecidos no submundo, com olhares frios que faziam o clima piorar ainda mais. Vocês precisam ir embora agora! Ela gritou, o medo evidente em sua voz. Não estão seguros aqui. O tempo congelou. Os murmúrios cessaram e a multidão estava em choque. O que estava acontecendo? Puti Sofia sabia que eles não sabiam. Cada rosto mostrava confusão, desespero. David, que até aquele momento estava no controle, perdeu o tom de sua voz. Nesse segundo, tudo se transformou. O olhar de Maria,
que antes estava entre o medo e a esperança, agora revelava um profundo entendimento. Sofia não estava ali apenas como mãe, mas como alguém que detinha um poder que todos estavam longe de compreender. Gustavo sentiu o coração na garganta. Ele se virou para Maria, mas as palavras não saíram. A presença de Sofia trouxe à tona novos sofrimentos. Questões que ele nunca imaginara. O que está acontecendo? Ele balbuciou, sem saber que aquela pergunta mudaria tudo. Não é assim que você deve saber, mas o verdadeiro risco está mais próximo do que você pensa. Sofia declarou, revelando que o perigo estava envolvido nas sombras que cercavam suas vidas. Os rostos ao redor deles mudaram, entre choque e um novo entendimento de que o que estava prestes a acontecer alteraria definitivamente o curso de suas vidas. O que Sofia sabia? Quais segredos horríveis esta? A sala estava elétrica, envolta em tensão palpável. E Gustavo, ciente de que nada mais seria igual, sentiu um nó na garganta. Tudo isso estava prestes a se desfazer. E ele não sabia se poderia arcar com a verdade que estava prestes a ser revelada. O choque pairava no ar. Aquela revelação tinha o poder de desmantelar o mundo de Gustavo em frações de segundo. Sua mãe, a mulher que ele pensava estar morta, estava bem diante dele, enquanto as sombras da verdade se agigantavam no ambiente tenso. Mas antes que ele pudesse processar tudo isso, os olhos de Beatriz se arregalaram em pânico. Vocês estão todos em perigo! A urgência na voz dela reverberou como se alguém tivesse acendido um pavio numa bomba relógio. Não é só sobre quem somos, mas sobre o que eles estão fazendo. Gustavo não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele olhou ao redor, analisando as expressões de todos ao seu redor. A confusão, o medo. A mão de Maria tremia, enquanto Caio parecia buscar um jeito de se afastar da situação, como se estivesse prestes a correr. Os Mendonça! Beatriz continuou, sua voz subindo em tensão. Eles têm um passado sombrio, algo que se conecta com a história da Maria. E com você, Gustavo! A confusão tomou conta, como uma tempestade prestes a eclodir. Gustavo estava perdido. Qual era a conexão? O que ela estava insinuando? Mas então, um barulho estrondoso cortou o ar, ecoando pelo restaurante. A porta de entrada foi estourada, e um grupo de homens bem vestidos, mas com um olhar brutamontes, entrou. Era como se a atmosfera tivesse mudado de um instante para o outro. David, você sabe que está em apuros! Um dos homens gritou, apontando diretamente para o pai de Gustavo. O ar parecia pesado com a tensão. Você e sua família não têm ideia do que estão brincando. Gustavo engoliu em seco. O que está acontecendo? Ele olhou para sua mãe e para Beatriz, buscando alguma resposta. E então, a revelação que ele nunca esperava. Quem você pensa que é para falar assim? David respondeu, máscara de arrogância na face. Mas um tremor na voz entregava seu nervosismo. Eu sou Rafael. E é hora de você enfrentar as consequências de suas ações. O homem disse, os olhos fixos em David. Era uma ameaça clara, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nesse instante, uma mulher avançou do lado de Rafael. Era Luísa, a namorada de Caio. O olhar dela estava cheio de uma intensidade rara, um misto de medo e determinação. O que aconteceu com a Maria culpada a sua família?
A revelação fez o chão tremer sob os pés de Gustavo. O que tudo isso significava? Durante um momento, tudo parecia girar. Rafael continuou, sua voz pressionando. Sim, Maria, você tem um legado que não sabia. A sua família e a nossa estão entrelaçadas de maneira que você não pode imaginar. Os murmúrios ao redor explodiram. Caio estava em choque. Luísa havia desafiado a própria família. Maria, com o olhar fixo no chão, parecia um tumulto de emoções. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. A mulher que todos pensavam ser a mãe de Gustavo se adiantou. Não! Ninguém está dizendo a verdade! Eu sou a única que pode contar a história real! Ela parecia prestes a explodir em lágrimas. Se tudo for revelado, terá consequências desastrosas para todos nós. O silêncio caiu novamente. A tensão estava na atmosfera, como fios soltos, prestes a se romper. Gustavo sentia a insegurança corroendo, as emoções batendo forte em seu peito. Que história? Ele perguntou, fim de esconder a urgência em sua voz. Qual é a verdade? Mas antes que pudesse ter uma resposta, um grito agudo interrompeu tudo. Era Maria, seu olhar agora feroz, como se uma chama tivesse se acendido dentro dela. Eu não sou uma ladra. Eu sou mais forte do que pensam. Tudo isso é um jogo para vocês. E enquanto as palavras saíam, ela avançou, fazendo o restaurante tremer com a força de suas emoções. O ambiente virou um campo de batalha de verdades distorcidas e mentiras disfarçadas. O clamor aumentava e Gustavo se sentiu varrido pela intensidade da situação. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas e ele tinha que juntá-las antes que a verdade, como um furacão, os destruísse. Olhares se cruzavam, aliados se tornavam inimigos em um instante. E no meio desse colapso emocional, um rosto conhecido surgiu entre a multidão. Um olhar familiar que poderia mudar tudo novamente. O que mais estava escondido? Que segredos e mentiras tínhamos considerado como verdade naqueles momentos caóticos? E entre a confusão e emoção, Gustavo percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas suas vidas. Era sobre identidade, legado e a luta pela verdade, que no final poderia unir ou separar todos para sempre. O choque pairava no ar. Aquela revelação tinha o poder de desmantelar o mundo de Gustavo em frações de segundo. Sua mãe, a mulher que ele pensava estar morta, estava bem diante dele, enquanto as sombras da verdade se agigantavam no ambiente tenso. Mas antes que ele pudesse processar tudo isso, os olhos de Beatriz se arregalaram em pânico. Vocês estão todos em perigo! A urgência na voz dela reverberou como se alguém tivesse acendido um pavio numa bomba-relógio. Não é só sobre quem somos, mas sobre o que eles estão fazendo. Ele olhou ao redor, analisando as expressões de todos ao seu redor. A confusão, o medo. A mão de Maria tremia, enquanto Caio parecia buscar um jeito de se afastar da situação, como se estivesse prestes a correr. Os Mendonça. Beatriz continuou, sua voz subindo em tensão. Eles têm um passado sombrio, algo que se conecta com a história da Maria e com você, Gustavo. A confusão tomou conta, como uma tempestade prestes a eclodir. Gustavo estava perdido. Qual era a conexão? O que ela estava insinuando? Mas então, um barulho estrondoso cortou o ar.
ecoando pelo restaurante. A porta de entrada foi estourada e um grupo de homens bem vestidos, mas com um olhar brutamontes, entrou. Era como se a atmosfera tivesse mudado de um instante para o outro. David, você sabe que está em apuros. Um dos homens gritou, apontando diretamente para o pai de Gustavo. O ar parecia pesado com a tensão. Você e sua família não têm ideia do que estão brincando. Gustavo engoliu em seco. O que estava acontecendo? Ele olhou para sua mãe e para Beatriz, buscando alguma resposta. E então, a revelação que ele nunca esperava. Quem você pensa que é para falar assim? David respondeu, máscara de arrogância na face. Mas um tremor na voz entregava seu nervosismo. Eu sou Rafael. E é hora de você enfrentar as consequências de suas ações, o homem disse, os olhos fixos em David. Era uma ameaça clara, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Nesse instante, uma mulher avançou do lado de Rafael. Era Luísa, a namorada de Caio. O olhar dela estava cheio de uma intensidade rara, um misto de medo e determinação. O que aconteceu com a Maria foi culpa da sua família. A revelação fez o chão tremer sob os pés de Gustavo. O que tudo isso significava? Durante um momento, tudo parecia girar. Rafael continuou, sua voz pressionando. Sim, Maria, você tem um legado que não sabia. A sua família e a nossa estão entrelaçadas de maneira que você não pode imaginar. Os murmúrios ao redor explodiram. Caio estava em choque. Luísa havia desafiado a própria família. Maria, com o olhar fixo no chão, parecia um tumulto de emoções. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. A mulher, que todos pensavam ser a mãe de Gustavo, se adiantou. Não! Ninguém está dizendo a verdade. Eu sou a única que pode contar a história real. Ela parecia prestes a explodir em lágrimas. E se tudo for revelado, terá consequências desastrosas para todos nós. O silêncio caiu novamente. A tensão estava na atmosfera, como fios soltos prestes a se romper. Gustavo sentia a insegurança corroendo-o, as emoções batendo forte em seu peito. Que história? Ele perguntou, incapaz de esconder a urgência em sua voz. Qual é a verdade? Mas antes que pudesse ter uma resposta, um grito agudo interrompeu tudo. Era Maria. Seu olhar agora feroz, como se uma chama tivesse se acendido dentro dela. Eu não sou uma ladra. Eu sou mais forte do que pensam. Tudo isso é um jogo para vocês. E enquanto as palavras saíam, ela avançou, fazendo o restaurante tremer com a força de suas emoções. O ambiente virou um campo de batalha de verdades distorcidas e mentiras disfarçadas. O clamor aumentava e Gustavo se sentiu varrido pela intensidade da situação. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas e ele tinha que juntá-las antes que a verdade, como um furacão, os destruísse. No meio do caos, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante se abriu com um estrondo e uma terceira figura fez sua entrada. Era Sofia, a mãe biológica de Maria, acompanhada por um grupo de homens de olhar severo. O rosto de Sofia estava contorcido de medo, mas por trás desse medo havia uma determinação feroz. Todo mundo precisa saber a verdade, ela gritou, sua voz ecoando. Não só quem somos, mas o que realmente aconteceu. A revelação parecia ser a última gota de água que transbordou o copo. O olhar da multidão se fixou nela, como se esperassem que tudo fosse finalmente explicado. Sofia começou a contar uma história que retratou um passado de traições, segredos e uma conexão que ligava as duas famílias em um passado polêmico que ninguém imaginava.
Ninguém sabia quem estava do lado certo. E enquanto os fatos começavam a surgir, o que aconteceria a seguir? Que consequências aguardavam todos ali, enquanto a realidade se revelava em sua forma mais brutal? Gustavo percebeu que a noite não acabaria em um simples jantar. A tempestade estava apenas começando, e as raios de verdades não reveladas iluminariam o caminho que ele e Maria teriam que trilhar. O choque pairava no ar, enquanto Sofia se preparava para expor a verdade sobre a conexão que unia as famílias. O peso da revelação começava a apertar o peito de todos ali. Cada olhar estava fixo nela, como se suas palavras pudessem mudar tudo. Mas antes que ela começasse a contar a história, uma explosão de barulho cortou a tensão. A porta dos fundos do restaurante se abriu com força e homens de terno escuro entraram, trazendo um clima hostil. "Precisamos falar, agora!" um deles gritou, os olhos ardendo de raiva em direção a David. O restaurante inteiro parou. O som dos talheres caiu em meio ao silêncio e a atmosfera se tornou elétrica. "Quem são vocês?" David exigiu uma resposta, mas havia um tremor involuntário em sua voz. Os homens avançaram, ignorando a pergunta e seguindo diretamente para Maria. O desespero refletido em seu rosto fez o coração de Gustavo disparar. "Ela é a chave. Podemos resolver isso agora, mas precisamos que você venha conosco." Um dos homens declarou. Seu tom era de urgência. Maria olhou para Gustavo, seu olhar cheio de perguntas. O que eles queriam? "Não! Você não pode levar ela!" Gustavo gritou, seu corpo tornando-se uma barreira entre Maria e os estranhos. A multidão começou a murmurar, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Luísa, a namorada de Caio, deixou escapar um sussurro. "Isso não é bom." A confusão aumentava e um pingo de pânico começou a escorregar pela mente de Gustavo. "Por que ela? O que está acontecendo?" "Ela pertence a nós. Você não sabe o que ela é," o homem continuou, agora com um sorriso sutil que tinha algo de malevolente. "O legado que você nem sonha existe. Temos um acordo a cumprir." "Legado? Que legado?" A incredulidade cobria o rosto de Gustavo. Maria estava pálida, a respiração acelerando à medida que compreendia o que estava em jogo. O ar estava tenso, como um arco prestes a se partir. Nesse momento, um grito ecoou pelo salão. Era Camila. "Espera, o que você disse, Rafael?" Todos olharam para Camila, que estava com o rosto em branco. "O que você quer dizer com ela pertence a nós? O que você quer dela?" Rafael riu de forma sarcástica. "Achei que você soubesse, Camila. Você sempre foi a inteligente da família. Maria não é quem você pensa que é. E tampouco é apenas uma mendiga." Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Gustavo sentiu uma dor aguda no peito. "O que você está insinuando?" Tudo estava girando ao seu redor. A verdade estava ao virar da esquina, mas a cada momento que passava, parecia que mais mentiras eram enredadas na sua vida. Maria ofegou e finalmente falou, sua voz cheia de determinação. "Eu sou uma pessoa. Não sou um objeto. Não sou um legado. Basta!" Mas o que Rafael ia dizer a seguir cambaleou sob o peso do que estava prestes a se revelar. "Você não tem ideia de quem você é. Você é parte de algo maior, distância da sua verdadeira herança. E seu verdadeiro pai está aqui." O rosto de Maria se contorceu em horror. Gustavo sentiu o chão desaparecer sob os pés. "Não, isso é impossível!"
Não existem mais segredos. Você acha que eu viajei com Sofia aqui só por acaso? Rafael olhou para Sofia, que estava paralisada, como se estivesse dividida entre a verdade e a mentira. Ela foi quem decidiu esconder sua verdadeira origem. Gustavo não podia processar isso. Tudo havia, de repente, se transformado em um quebra-cabeça horrível. Ele tirou-se para Sofia, buscando respostas, mas ela apenas olhou para baixo, como se estivesse se perdendo em suas próprias memórias. Mas o que mais você não contou? O grito de Maria explodiu no espaço, seu tremor começando a tomar forma diante dos olhos de todos. O que você precisa saber, Rafael começou, é que sua vida sempre teve significado. O que somos? Quem somos? Está tudo conectado. Nós sabemos a verdade sobre vocês. No fundo da sala, alguém murmurou: isso não pode ser verdade. Ah, mas é, Rafael insistiu. Seu passado é mais sombrio do que você pensa. Em um instante, tudo mudou de novo. O telefone celular de Maria tocou. Sua tela iluminou com um familiar nome. Seu coração parou. Mãe? Ela gaguejou, mas ninguém a ouviu sobre a confusão. De repente, um novo personagem se apresentou. O silêncio envolveu a todos mais uma vez. A tela piscou com um vídeo que não deveria estar ali. E a voz que ecoou era um eco de seu passado, drenando as cores de todos os rostos. Maria, não acredite neles. Eles te enganaram. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Os olhares se voltaram para ela. O que estava oculto? A verdade estava prestes a desmoronar tudo o que acreditavam saber. Gustavo sentiu os olhos da sala em cima dele, e o peso da incerteza oscilava sobre suas cabeças. Qual era a verdadeira natureza de tudo isso? E quem realmente controlava os destinos que estavam entrelaçados naquela sala? A respiração coletiva se tornou pesada e as perguntas borbulhavam em todos os corações ali. O silêncio tomou conta do restaurante enquanto as palavras de Sofia reverberavam pela sala. Cada olhar se fixou nela, como se esperassem que sua voz pudesse finalmente desvendar os mistérios que cercavam Maria e a conexão entre as duas famílias. Com a respiração acelerada, Gustavo sentiu a ansiedade subir pela sua espinha. O calor da verdade estava prestes a explodir e ele não sabia se estava pronto. Desde que você nasceu, tudo foi arquitetado para que vivêssemos em mundos diferentes. Sofia começou, a voz trêmula, mais decidida. A sua vida foi colocada em risco por causa das escolhas de pessoas ao seu redor. A sua mãe nunca quis que você soubesse da verdade, mas agora é hora de você entender o legado que carrega nas veias. Maria estava em choque. Os olhos brilhavam com lágrimas acumuladas, mas ela se manteve firme. Que legado? O que você quer dizer com isso? Mas antes de Sofia responder, Rafael interferiu. Seu lugar neste mundo é maior do que você pode imaginar. Você é uma parte vital de uma história que conecta passado e futuro, Maria. O que aconteceu com sua mãe e você é um ciclo que não termina aqui. Os homens que entraram no restaurante se aproximavam lentamente. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Vocês não têm ideia do perigo que correm. Um deles advertiu, olhos fixos em David. Deixa a menina ir. Ela precisa saber a verdade. Gustavo tomou uma decisão naquele momento. Ele não poderia deixar que mais alguém fosse prejudicado em nome de segredos e mentiras. Ninguém vai levar a Maria a lugar nenhum. Você não pode fazer isso.
Ele se posicionou entre Maria e aqueles que pareciam estar determinados a separá-los. O murmurinho se espalhou pela sala e os rostos mudaram entre medo e curiosidade. Sofia olhou para Gustavo e um entendimento silencioso passou entre eles. Se você ama essa menina, saiba que sua vida pode estar em risco se não agirmos juntos. A verdade pode ser a única saída. Beatriz interveio, com um tom de urgência. Os Mendonça têm inimigos, e a história de Maria é o que eles querem controlar. Gustavo sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Maria e viu coragem misturada com terror. Nós vamos enfrentar isso juntos. Não estaremos sozinhos, ele disse, segurando a mão dela. Nesse momento, toda a sala parecia prender a respiração. Um silêncio pesado os envolvia, e os olhares se fixaram na união deles, como se a força de um simples gesto pudesse mudar tudo. E então, a atmosfera começou a se transformar. O ar pesado de segredos surgiu como uma brisa de renovação. Eu sempre procurei você, Maria. Mother Nature se encarregou de me proteger até agora. Mas este é o momento para a verdade, Sofia declarou, e o som de sua voz se elevou como um hino. O grupo que invadiu o restaurante começou a se afastar, cientes da mudança no tom. A escolha é sua, Maria. Você pode se afastar ou enfrentar a verdade, Rafael disse, seu tom agora mais sério. Maria respirou fundo, soltando a mão de Gustavo. Olhou para todos que estavam ali, os amigos e a família, e tomou uma decisão sólida. Eu vou descobrir quem sou. E se isso significa enfrentar meu passado, eu estou pronta. Os murmúrios começaram novamente, e a tensão gradualmente se dissipou, deixando espaço para algo novo, algo esperançoso. Gustavo se aproximou dela, determinado. E eu estarei ao seu lado sempre. Ele disse isso com tanta urgência que o eco parecia prometer um futuro que ainda não existia. As vozes e as emoções pareciam ficar mais leves. A verdade estava começando a brilhar através das sombras. Maria e Gustavo se viraram para David, que observava a cena com um misto de incredulidade e raiva. A história deles ainda não havia terminado. E enquanto o clima ameaçador começava a se dissipar, a certeza de que um novo capítulo estava prestes a se desdobrar pairava no ar. A conexão entre eles poderia ser o que era necessário para enfrentar qualquer tempestade. Eles não estavam mais sozinhos. O que viria a seguir? Apenas o tempo diria. Mas a promessa de um futuro repleto de desafios e descobertas agora pulsava fortemente em seus corações. E assim, o que parecia um final tornou-se um novo começo. E, antes de tudo terminar, eu preciso fazer um urgente chamado para você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Pá!